agora mais uma continuação sobre as aulas de funções. Essa é como se fosse uma parte 2 da parte de polinômios, tá? A gente vai falar de uma função que ela é construída a partir de polinômios, ou seja, ela usa polinômio como elementos que fazem parte da função, vocês vão entender. Esse tipo de função também tem dezenas de aplicações, tá? Mas na engenharia elétrica, especificamente, ou na engenharia, vocês vão usar muito isso quando vocês verem transformada de Laplace, que é um método de resolução de um tipo de equação especial, que são equações diferenciais. Vocês vão ver isso em sinais, né, que acaba usando equações diferenciais, essas funções racionais. Vocês vão ver isso em frações parciais, quando vocês estiverem resolvendo alguns tipos de integral. Então, isso é um tópico real que é muito usado, não é uma coisa ao acaso e totalmente só um tipo de função aí. É uma função que ela tem muitas utilizações de verdade. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre ela. Lógico, tudo a gente acaba não conseguindo falar, mas falar os tópicos mais importantes. Então, qual função que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre as famosas e importantíssimas funções racionais, ou função racional. Primeiro, vamos definir o que é a nossa função racional. Essa função racional aqui, f de x, ela vai ser definida como um p de x sobre um q de x, tá? Então, é uma função definida pela divisão de duas funções. E o que vão ser meu p de x e meu q de x? Meu p de x vai ser igual a um somatório e não n igual a zero de an x elevado a n. E meu q de x vai ser igual a um somatório. Eu vou dar aqui um outro nome, um n1, n igual a zero de bn x elevado a n. Então, por que aqui eu coloquei nzão e aqui eu coloquei n1? Porque podem ser graus diferentes. Então, basicamente, a nossa função racional é definida por uma divisão entre dois polinômios. É pura e simplesmente isso. Pode parecer uma coisa muito boba, mas é basicamente isso nossa função. Não tem muito mais o que dizer sobre a definição dela. Então, por exemplo, só que eu uso exemplo de função racional para te entender o que eu estou querendo dizer com isso. Bem, para uma função racional bem boba, 1 sobre x. Por quê? Aqui em cima a gente tem um polinômio de grau zero, certo? Vamos substituir aqui o n por zero. Aqui vai ser a0, x elevado a zero. Então, nosso p de x vai ser o a0, sendo a0 igual a 1. Nosso q de x vai ser o quê? n igual a 1. Então, a gente vai ter aqui bn, x elevado a zero. Então, vai dar b0 mais b1 vezes x elevado a 1, que vai dar b1. Só que aqui nosso b0 é igual a zero e nosso b1 é igual a 1. Então, já vai ficar 1 sobre x. Isso pode parecer bobo, né? Mas aqui a gente tem um polinômio de grau 0 dividido por um polinômio de grau 1. Isso aqui a gente chama de também que ela é própria, né? Por que própria? Por que essa aqui é uma função racional própria? Própria significa que o grau de cima, vamos chamar aqui de o grau 1, que é o grau da função de cima, ele é menor que o grau da função de baixo, né? Vocês lembram de frações impróprias, frações próprias? Por exemplo, 3/5 é uma fração própria, porque o 3 é menor que o 5. Sei lá, 5/3 já é uma fração imprópria, porque o 5 é maior que o 3. E no polinômio é a mesma coisa, só que para a gente chamar de própria e impróprio, a gente está falando de grau, não mais de número, né? Porque a gente está tratando de uma função, não mais de um número. Então, quando a gente está tratando de o que é uma função racional própria, nós estamos dizendo que o seu denominador tem um grau maior que o seu numerador. Quando a gente está tratando de imprópria, é o contrário, tá? Então, isso é bem bobo, é só um termo bem importante. Uma coisa que vocês vão ver é que coisas próprias têm propriedades mais úteis, né? Eu não posso dizer, agora não dá para explicar por que exatamente, né? Mas então é interessante que a gente saiba transformar uma fração imprópria numa fração própria, tá? Ou numa soma de uma fração própria com uma fração imprópria, enfim. Fazer essa transformação é muito importante. E como que a gente vai fazer isso, né? Normalmente, como que a gente fazia uma transformação, por exemplo, de uma fração imprópria para um número próprio, né? Para uma soma de uma fração imprópria mais um número inteiro. A gente simplesmente executava a divisão, certo? Né? Por exemplo, vamos fazer aqui, vamos transformar esses 5/3 aqui numa fração imprópria mais um número inteiro. Como que a gente fazia? A gente fazia aqui 5 dividido por 3. Isso aqui é uma divisão muito tosca, mas isso aqui vai dar 1 e sobra 2, certo? Então, como que vai dar o resultado dessa minha, né? Qual vai ser o resultado dessa minha fração imprópria aqui? Né? Lembrando, o nosso resultado, então, deu 1, certo? Então, 5 dividido por 3 vai ter como resultado 1, mais o resto. Mas o resto a gente tem que lembrar o quê? O resto está sempre... porque o resto a gente não dividiu. Isso é uma coisa interessante a gente lembrar de uma propriedade de divisão. Quando a gente está dividindo, o que é dividir? Né? Vamos relembrar, vamos focar nisso aqui. O que é dividir? Dividir é basicamente a gente descobrir
quantas vezes o nosso divisor cabe no nosso dividendo, certo? De um jeito bem bobo de pensar. Então, o que é uma divisão? É uma sucessão de subtrações, né? Então, quantas vezes eu consigo subtrair meu 3 do meu 5 até dar zero, né? Eu dar exatamente zero. Então, nesse caso, como a gente está fazendo uma divisão inteira, ou seja, a gente só aceita como resultado um número inteiro aqui, a gente não pode ter um número, uma divisão, a gente não pode ter um número, perdão, um número real, a gente só pode ter um número inteiro aqui, então vai acabar sobrando, né? Porque nem sempre o nosso 3, por exemplo, aqui, claramente não cabe vezes inteiras dentro do nosso 5, né? Ele cabe somente, ele caberia aqui, sei lá, 1,6 vezes, né? Que seja. Então, o que acontece? O nosso resto da divisão, o que é? É o tanto que a gente não conseguiu dividir. Justamente porque o nosso 3 ele é maior que o nosso 2. Então, a gente não conseguiu dividir o nosso 2 pelo nosso 3 porque a gente quer que dê um número... É impossível a gente dividir um número menor para o maior e dar um número real, certo? Sempre vai dar um número... sempre vai dar um número real, perdão. É impossível dar um número natural. Sempre vai dar um número racional, pelo menos, né? Não, com certeza um número racional, né? A não ser que um dos dois seja um número irracional, mas enfim. Então, isso é bem importante. Então, qual que vai ser o resultado disso? Vai ser o nosso resto dividido pelo nosso divisor. Então, ainda vai resultar numa fração, né? É importante que as pessoas achem assim, então quando eu faço uma divisão e tem um resto, qual que é o resultado que eu tenho? O resultado é o meu divisor mais meu quociente mais o resto dividido pelo divisor, tá? Porque, obviamente, a gente não conseguiu dividir o resto, por isso que ele chama resto, porque a gente não conseguiu dividir. Então, a gente transformou essa aqui, que era uma fração imprópria, em um número inteiro mais uma fração própria, tá? Então, a gente pode fazer o mesmo processo com polinômios. A gente pode fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou dar dois exemplos de dois métodos que podem ser usados, tá? Tem dezenas de outros métodos que você pode acabar utilizando, mas esses aqui são os métodos mais comuns e mais genéricos, tá? O método mais geral que a gente tem é simplesmente usar o mesmo raciocínio que a gente usa para divisão, só que usando polinômios. Então, aqui eu vou tomar um polinômio de exemplo. Vamos supor que a gente tem esse polinômio aqui, ó, essa função racional, 5x ao cubo mais 3x² mais 5, tá? E ela está dividida pela função x² mais 2, tá? Isso aqui dá pra gente ver claramente que é uma função imprópria, porque o meu 5x ao cubo mais 3x² mais 5 é de grau 3, e meu x² mais 2 é de grau 2. Então a gente tem uma função com grau maior dividida por uma função de grau menor. Então agora vamos executar essa divisão sem mistério. Vamos executar como... a gente tem que pensar as nossas funções como se fossem números, né? Como assim, como se elas fossem números? A gente pode realizar operações sobre elas. Então, vamos realizar uma divisão bem bobinha. Acho que muitas pessoas já até viram esse método, mas vamos lá. Então, vamos pegar aqui nosso 5x ao cubo mais 3x² mais 5 e vamos dividir pelo nosso x² mais 2. O que é a nossa divisão, né? A gente não vai escrevendo aqui, por exemplo, o que acontece por que quando a gente faz uma divisão normal, a gente coloca aqui 1, aí eu vou lá e eu multiplico 1 pelo divisor e subtraio aqui. Porque, na verdade, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo saber quantas vezes eu consigo subtrair esse termo aqui desse até dar zero, né? Que é isso que significa caber, né? Quantas vezes eu consigo colocar esse termo lá dentro. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente colocar aqui um número, a gente vai poder colocar um outro polinômio. E como que a gente faz uma divisão normalmente? A gente vai eliminando, vamos dizer, as casas maiores do número, né? A gente começa pelas centenas, depois vai para as dezenas, depois vai para as unidades. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa com o polinômio. A gente vai começar tentando eliminar o grau 3, depois o grau 2 e por aí vai. Então vamos fazer esse processo. Então, ó, a gente tem aqui x² mais 2x. E a gente quer eliminar esse termo 5x ao cubo. Por que número que eu vou ter que multiplicar? Bom, porque polinômio, né? Vamos multiplicar aqui por 5x. Por quê? 5x vezes x² vai dar 5x ao cubo. Só que lembrando que ele sempre vai vir aqui como subtração, né? Porque está subtraindo do nosso dividendo. Só que, lembrando, a gente tem que multiplicar por tudo. A gente não vai multiplicar só pelo termo que a gente está interessado. A gente tem que multiplicar por tudo. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar o quê? Então, 5 vai dar menos 5x ao cubo. 5x vezes 2, 10x, menos 10x. Tá? Lembra que, obviamente, sempre vem como vem negativo, né? Você multiplica aqui e o resultado disso você faz menos, né? Que esse é o algoritmo que a gente usa para fazer divisão, né? Então, vamos lá. Lógico que quem faz divisão há muito tempo, a gente já faz isso de cabeça, mas de polinômio é muito mais difícil fazer de cabeça. Então, polinômio, faça a divisão sem ser pelo método rápido, pelo método mais certinho mesmo, para não se perder. Vamos lá. 5x ao cubo menos 5x ao cubo, zero. Beleza. 3x² menos zero, não tem nenhum termo aqui que está ao quadrado, então vai dar mais 3x². Beleza? Normal. Termo linear também não tem nenhum, então vai ser menos 10x. Termo de primeiro grau, perdão. E o 5 aqui a gente continua copiando.
porque né, a gente não subtraiu em nada ele. Agora a gente tem esse novo polinômio, 3x² menos 10x mais 5. Agora a gente vai querer eliminar esse termo 3x². O que a gente vai fazer? Aqui vai ser bem bobo. A gente vai pegar 3. Por quê? 3x² menos 3x² vai dar 0. Então agora, novamente, fazendo o passo de novo. Menos 3x² menos 6. Tá? E vamos realizar a divisão. Por que menos 6, né? Lembrando, 3 vezes 2, 6, vem como menos para cá. Mesma coisa, 3 vezes x², 3x² vem como menos. Realizando essa operação aqui, né? Somando os dois. 3x² menos 3x², 0. Aqui a gente vai ter menos 10x, que vai manter. E 5 menos 6, menos 1. Agora, uma coisa interessante. Vamos lá. O que sobrou aqui? Esse aqui seria o nosso resto, né? Por que a gente vai parar aqui? Por um motivo bem bobo, bem óbvio. O nosso 10x menos 1, ele é de grau menor que o nosso divisor. Nosso divisor é quadrático. E o nosso termo aqui, ele é de grau 1. Então, a gente não consegue continuar dividindo, né? A gente poderia continuar dividindo, só que a gente teria que usar, aí aqui a gente pegaria termos que, por exemplo, a gente teria que fazer aqui 1 sobre x, ou algum outro termo para a gente poder cancelar o grau e tal, e acabaria que a gente não transformaria em outro polinômio, né? Porque o que a gente quer, na verdade? A gente quer dividir polinômios e continuar em termos de polinômios. A gente quer que a nossa divisão ela resulte em funções racionais e polinômios. Então a gente vai parar por aqui, porque o nosso resto ele é menor que o nosso divisor, ele tem um grau menor. Então qual que vai ser o resultado disso? Vai ser igualzinho a gente faz com a divisão normal. Então vai ser o nosso divisor, nosso quociente, perdão, nosso quociente, mais o nosso resto, dividido pelo divisor. Tá? Então, aqui a gente transforma numa função que, por que pareça até um pouco mais simples, né? Isso aqui, claro, né? Isso aqui ainda é uma função complicada, mas a gente tem aqui um termo que é uma função bem simples, uma função linear. E a gente realiza aqui uma divisão bem bobinha, bem simples de fazer, sem muita complicação, simplesmente usando o algoritmo normal que a gente usa de divisão, né? Então, relembrando, é só você relembrar como você faz uma divisão, né? O que significa, né? Se você só aprendeu a decorar o algoritmo, né? De por que você faz... por que eu multiplico por 10, junto as casas e tal... Pensa sobre como a divisão funciona, né? E por que você está querendo descobrir quantas vezes eu consigo subtrair o número do número inicial, porque é isso que é divisão, né? Divisão é saber quantas vezes o número cabe, né? Seria um conceito mais genérico de divisão. Pode ser também o inverso da multiplicação, você pode pensar de vários jeitos. Mas, se a gente usar o mesmo algoritmo que eu uso para divisão, o algoritmo completo, para os polinômios não tem mistério nenhum. O resultado vai ser o mesmo. Então, se você quiser relembrar mais ou menos, se você não estiver muito relembrado de divisão, procura sobre transformação de frações impróprias para números inteiros mais frações próprias. E acho que você vai relembrar muito bem e depois só substituir os números por outros polinômios. Não tem muito mistério, tá? E eu recomendo você refazer talvez algumas divisões usando o método mais completo também para relembrar exatamente como faz. Agora, um outro método bem interessante, que é o Brio-Ruffini, que eu não vou ousar escrever por um motivo de que eu não lembro exatamente como escreve, mas que é um método que ele é mais específico. Esse método que eu mostrei ele vale para qualquer divisão, tá? De qualquer polinômio, entre dois polinômios qualquer, vale esse método que eu mostrei. Claro, desde que sejam polinômios de uma variável só, né? Ou seja, polinômios só de x. Mas esse método aqui ele é um pouco mais específico, ele vale para quando você tem um p qualquer, né? Um p de x que é qualquer polinômio. Então, o p de x aqui, né? N igual a 0, a nx elevado a n. Mas o seu d de x ele tem que ser de uma forma diferente, o seu divisor. Tem que ser da forma x menos a, tá? Então, por que só assim, nossa, mas que método específico, né? Esse Brio-Ruffini, inútil. Mas lembra que x menos a é exatamente o termo que representa a raiz, né? Então lembra quando a gente fatorou, que a gente falou que a gente pode fatorar um polinômio, que esse p de x aqui vai ser igual a uma constante c vezes x menos r1, x menos r2, e por assim vai? Como que você vai chegar nessa expressão, né? X menos Rn. Como você vai chegar nessa expressão? A expressão você vai chegar como? Você vai pegar o seu polinômio inicial, você vai fatorar pela sua primeira raiz. Aí vai dar o quê? Vai dar essa raiz, porque é isso que é fatorar, né? Você está dividindo ele. Então, se você divide o número, vai dar o quê? Vai dar o resultado da divisão vezes o termo que você acabou de achar. Então, você vai fatorando, você vai descobrindo os termos que compõem, aí o que vai sobrando você vai multiplicando e você vai fatorando. Fazer uma fatoração normal. Então, é bem interessante você saber dividir por esse tipo de termo, né, por um método mais rápido, porque ele vai te facilitar você escrevendo o seu polinômio, você fatorando o seu polinômio, tá? Então, isso é bem útil, você fatorar por esse termo, por esses monômios que representam as raízes, tá?
tá? Que esses monômios têm a mesma raiz do seu polinômio. Isso é um método bem útil. Mas vou mostrar basicamente como faz essa divisão. Vou pegar aqui um exemplo, então, um p de x, que é igual a 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 4. E um d de x aqui, que é igual a x mais 1. Só que agora tem uma coisa que é bem interessante, tá? Por que isso aqui é bem interessante? Porque você pode ver que, eu falei, mas é só x menos a. Mas vamos lembrar que x mais 1 pode ser escrito de uma forma bem espertinha, de x menos 1, certo? Por quê? X menos 1 vai dar x mais 1. Então, a gente vai usar esse método, sendo que o nosso a, nesse caso, não é 1, é menos 1, porque a gente tem que lembrar que esse método só vale para x menos a. Como que esse método vai ser? A gente vai formar aqui uma tabelinha, tá? E aqui na linha de cima, essa linha aqui de cima, aqui a gente vai escrever o nosso a. Nosso a aqui, no caso, é menos 1, tá? E aqui a gente vai escrever nossos coeficientes a n. Nesse caso, nosso n ele é 3, então a gente vai escrever todos. Então, nosso x ao cubo, né, o termo que acompanha nosso x ao cubo é quanto? É 2. O x quadrado é 3. O x não é nada, pode ver que não tem o termo x elevado a 1, então 0. O nosso termo independente é menos 4. Tá, agora como que esse método vai consistir, esse algoritmo, né? A gente vai primeiro abaixar o nosso primeiro coeficiente aqui. Baixou, acabou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso a vezes esse número que a gente baixou aqui embaixo e somar com esse número aqui. Então aqui vai ser o quê? Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Tá? Agora a gente executa de novo, só que para a próxima coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1. A gente vai colocar menos 1. 0, menos 1, menos 1. Tá? Agora de novo. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 menos 4, menos 3. Então, o que a gente fez aqui? A gente, na verdade, a gente simplesmente simplificou. Se você fizer a divisão, você vai ver que vai dar bem nesse caminho, tá? Se você fizer uma divisão por um monômio desse jeito. Você pode fazer do outro método. É que esse método é um método bem mais rápido, dá pra você ver que ele é super rápido de fazer. E o que é o resultado, né? Onde está nosso resultado agora? Vamos lá. Esses 3 primeiros aqui vão ser os coeficientes do nosso polinômio quociente, né? Nosso quociente. Esse último númerozinho aqui vai ser o nosso resto, tá? Então, qual que vai ser basicamente o resultado disso aqui? Vai ser 2 menos 1. Esse aqui vai ser os coeficientes do nosso quociente. Então, aqui vai ser 2x quadrado mais 3x menos 1. Né? Lembrando que sempre é do maior pro menor. Tá? Sempre vai ser do maior pro menor. E no caso do... O que eu quero dizer? Por exemplo, se a gente tem 3 números, né? O primeiro vai ser o maior expoente. Então, lembrando, se você dividir um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1, você vai receber um polinômio de grau 2. Então, vai começar dx ao cubo mais 3x menos 1. E o resto que sobrou aqui, que é o nosso menos 3, vai dar o quê? Vai ser menos 3 dividido pelo nosso d, né? Que ele é o resto. X mais 1. Tá? Então, o resultado da divisão está aqui. Mais menos 3, eu poderia ter colocado só como menos, né? Mas, basicamente, esse é o resultado da nossa divisão. Lembrando que aqui o 3, né? Ó, mostrando que deu certo a nossa divisão. Aqui a gente obteve um polinômio de grau 2. Nosso polinômio de grau 3 que sobrou, ele é grau 0. Então, ele é menor que o nosso grau 1. Então, não tem mais como continuar a divisão. A gente chegou exatamente no mesmo resultado. Se você quiser conferir depois, que a gente chegaria fazendo essa divisão mais no braço, né? Por assim dizer. Essa divisão mais feita passo a passo mesmo. Então, esse é o método Brillouin-Ruffini. Esse algoritmozinho, né? Você baixa o primeiro coeficiente, aí multiplica o seu a pelo coeficiente, coloca na próxima coluna. É um método bem utilizado, né? Quando você tem raízes para fatorar o seu polinômio. Então, assim, super útil. É bom saber, pode ajudar muito. Tá? Então, é um método bem importante. Agora, mais uma coisa sobre funções racionais. Agora falando um pouco mais da parte de desenho. A gente sempre fala um pouquinho, né? Vou lembrar o seguinte, né? O fato do nosso polinômio, né? Então, vamos supor aqui, né? A gente tem... Vamos tratar a nossa função racional agora só do caso que elas são próprias. Porque a gente percebeu que a gente sempre pode transformar ela num polinômio qualquer, mais uma fração própria, né? Eu acabei de provar isso para vocês. Se for impróprio, a gente pode sempre dividir. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, uma p de x sobre um d de x, que vai ser nossa f. Vamos supor aqui, o grau da d aqui é maior que o grau da p. Tá? Então, nós temos um grau maior um que o outro.
Como vai ser o desenho da nossa função? O desenho da nossa função ele pode ser muito louco, né, no sentido de que ele pode fazer várias oscilações, ele pode fazer isso, mas a gente sabe que já é uma coisa intuitiva, né? Se o nosso denominador é um x à quinta e o nosso numerador é um x ao quadrado, a gente sabe que se a gente pegar um número muito, muito grande, x à quinta vai ser muito, muito maior. Então, essas funções impróprias, elas sempre acabam quando a gente analisa para um número muito grande, né? Então, em cálculo vocês vão ver, quando a gente está tendendo a função para o infinito, ou seja, quando a gente está pegando o nosso x e analisando quão grande a gente queira, a gente sempre vai ver que a nossa função vai aos poucos tendendo sempre ao zero aqui, vagarosamente. Então, isso é uma função característica das funções impróprias. Elas têm essa questão de, elas se for imprópria, né, se for uma função que é uma fração e é imprópria, perdão, é própria, ou seja, o grau da D é maior que o grau da P, ela sempre vai acabar tendendo a zero, tá? Quando o x for ficando cada vez maior. Outra coisa que é interessante de notar nessa F aqui, é a gente tem que estar atento nas raízes da D, né? Por que a gente tem que saber as raízes da D? Porque quando as raízes da D significa que D é igual a zero. E a gente não pode dividir por zero. Então, é bem interessante notar essas restrições de domínio, tá? Então, sempre que a gente estiver analisando uma função racional, a gente tem que sempre ver quais são as raízes da minha D, né? Isso é muito importante. Então, é da hora, é muito interessante, na verdade, a gente fatorar a nossa D, descobrir as raízes da D, né? X menos R1, tal, X menos Rn. A gente sabe quais pontos a nossa F não está definida, porque, lembrando, a gente não pode dividir por zero. Então, as funções aqui, quando a gente está tratando de domínio, as restrições dela estão todas em volta da função D, que é a função que está dividindo, né? A função P, perdão, ela não vai ter essas restrições, então a gente tem que focar muito mais na função D. Então, é basicamente isso, função racional, né? Esses dois métodos de divisão, acho que são a coisa mais importante sobre essas funções. Sobre esse caráter de que se o D for maior, né, a gente sempre vai ter uma função que vai tender a zero. Por quê, né? Porque o nosso D vai ficando cada vez maior, nosso P vai ficando cada vez não tão maior quanto o nosso D, e acaba que ela vai ficando maior, se eu divido um número menor por um número maior, se o meu número for muito, muito grande, vai tendendo cada vez mais a zero, certo? Propriedade simples de divisão. Então, é isso que a gente tem que saber dessa função, tá? Mais coisas sobre elas, sobre propriedades, né? Por que a gente faz essa divisão, né? Por que funções próprias, né? Racionais próprias são muito mais fáceis de trabalhar que funções impróprias? Para que eu uso isso e tal? Você vai entender isso em frações parciais. Você vê em frações parciais em cálculo, primeiramente. Depois você vai entender para que servem frações parciais, além de cálculo, no contexto de equações com resolução de EDOs por Laplace. Então, mas é uma coisa que vocês precisam ver antes para saber pelo menos do que se trata. Então, é basicamente isso. E até a próxima aula.